Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo eu vou fazer a apresentação de um dos mais conhecidos métodos para calcular primitivas ou integrais indefinidos. Eu estou-me a referir ao método de integração por partes. E no quadro estamos a ver o enunciado deste método, que não passa de uma fórmula. Isto é, as funções u e b têm que ser diferenciáveis, isto é, têm que ter derivadas em x, e é uma fórmula conhecida, isto é, a primitiva de u vezes a derivada de v é igual a u vezes v menos a primitiva da derivada de u vezes a função v. Antes de avançar, pronto, queria dar as boas-vindas a todos que estão a assistir a este vídeo e queria dizer que este método se utiliza para simplificar primitivas. Isto é, temos uma primitiva que por algum motivo não a conseguimos calcular imediatamente, e com este método o que se faz é substituir a primitiva inicial, esta primitiva inicial se substitui por esta. Isto é, não calcula a primitiva de uma maneira direta, a calcula de uma maneira indireta. Portanto, uma ideia que eu tenho tentado transmitir no cálculo de primitivas é que este cálculo se faz por tentativas. Quando tentamos calcular uma primitiva, fazemos uma tentativa. Na integração por parte, a tentativa consiste em encontrar as funções u e v, e a tentativa pode funcionar ou pode não funcionar. Como é que sabemos que não funciona? Se a expressão se começa a complicar. Se as coisas começam a ficar mais complicadas, é melhor voltar atrás e pensar noutra coisa. Então, muito bem, antes de avançar, eu no final vou mostrar um exemplo, mas antes de avançar, vou dar uma breve explicação teórica do porquê desta fórmula. É muito fácil de perceber, e o que está por detrás é a conhecida fórmula da derivada de um produto. Esta fórmula, no meu canal eu tenho um vídeo a explicar o porquê desta fórmula da derivada de um produto, e vamos então a isolar esta segunda parcela que está aqui, vamos isolá-la, é importante para o nosso propósito. Então, u vezes v' é igual a derivada de uv menos u' vezes v. Pronto. Estamos a escrever a mesma fórmula de uma maneira um pouco invulgar. E agora o que eu vou fazer é calcular a primitiva destas duas expressões. Portanto, a primitiva de u v', e como podemos observar, já temos aqui a primitiva que aparece na fórmula de integração por partes, será igual à primitiva de u da derivada de u vezes v menos a primitiva da derivada de u' vezes v. Muito bem, eu utilizei, obviamente, o facto de que a primitiva de uma diferença é a diferença das primitivas. Bom, isso é bem conhecido. E aqui reparem que temos a primitiva de uma derivada. A primitiva e a derivada são operações inversas, uma é a contrária da outra. Portanto, obviamente, essa expressão é a expressão de u vezes v. Isto é, se derivamos u vezes v e depois fazemos o contrário, calculamos a primitiva, voltamos ao ponto inicial, que é uv. Então, temos a conhecida fórmula de integração por partes. E esta é a explicação teórica. Como eu disse, era uma explicação breve, fácil de perceber e que assenta na derivada de um produto. Vamos então agora sim ver um exemplo curto que vai ilustrar como é que funciona o método de integração por parte. É uma primitiva bastante simples, mas que eu vou aproveitar para explicar aqui algumas ideias que considero importantes. Em primeiro lugar, um comentário antes de começar. A integração por parte normalmente se explica depois do formulário, pelo menos aqui em Portugal é normal que seja assim, e, portanto, o aluno olha para aqui e pensa numa das fórmulas que está no formulário. No meu formulário, estou-me a referir à fórmula 7, a esta fórmula. Eu estou a escrever aqui na parte inferior do quadro, que é igual a seno de u mais c. Portanto, é esta fórmula que está aqui. Mas neste caso, não dá para aplicar a fórmula 7.
Não dá por quê? Bom, se tentarmos fazer aqui os cálculos auxiliares, como eu já expliquei, por favor vejam os vídeos que eu tenho sobre primitiva imediata, que são 4. Se tentamos aplicar aqui a fórmula 7, de seguida encontramos a função u. A função u, neste exemplo, seria x, e a derivada é 1. Como podemos observar, este x que está aqui nos impede a aplicação direta da fórmula 7. Mas por que eu estou a fazer esta explicação? Bom, em primeiro lugar, para mostrar que não é uma primitiva imediata, mas também para mostrar como é que, de certa maneira, nós conseguimos livrar deste x que está ali. Como que conseguimos fazer com que este x desapareça. E a maneira de fazer desaparecer o x é com a integração por partes. Basta observar que a derivada de x é 1. E, portanto, de certa maneira, o x desaparece. Obviamente não desaparece, fica ali 1, que é a derivada de x. Mas pronto, vamos então ver agora com todo o pormenor. Sim, a integração por partes. Então vou apagar isso tudo e vamos a começar a resolução deste exercício utilizando o método de integração por partes. Eu vou então escrever aqui na parte inferior a fórmula de integração por partes, fórmula que vamos utilizar já de seguida. Esta fórmula. E para aplicar a integração por partes, é muito importante que nos habituemos a fazer os cálculos auxiliares. Os cálculos auxiliares são extremamente importantes, ou pelo menos eu considero importante, porque sem isso é muito mais difícil resolver este tipo de exercício, obviamente. Então, vamos a escrever a função u. A função u, eu vou tomar u igual a x. Como eu já conheço este exercício, eu sei que a derivada de u vai ser 1. Isto é excelente. Faltou aqui o símbolo da derivada. Aqui, a derivada de u é x. Aliás, a derivada de x é 1, peço desculpa. E então, vamos agora encontrar a função v. Ou seja, estamos a aplicar a integração por partes. Este vai ser o meu u. Está ali a verde que eu escrevi. Portanto, isto tudo vai ser a derivada de v. Então, vamos escrever isso. A derivada de v é cosseno de x. E temos que encontrar v. Para encontrar v, é preciso fazer o contrário da derivação. Portanto, temos que, de certa maneira, andar para trás. Né? Andar para trás. Andar para trás significa calcular a primitiva. Portanto, vamos ter que calcular a primitiva de cosseno de x. E agora sim, dá para aplicar a fórmula 7. A fórmula que há pouco eu tinha escrito, dá para ser utilizada. A primitiva do cosseno é seno de x. Né? Aqui, agora sim dá para aplicar a fórmula 7. E então, já temos tudo para a integração por partes. Vamos então escrever, utilizando esta fórmula que está aqui na parte inferior do quadro. Esta primitiva será igual a u vezes v, u que é x, vou escrever isso, v que é seno de x. Portanto, temos aqui u vezes v, menos, este menos é o menos da fórmula, a primitiva de u' vezes v. Portanto, u' que é 1, eu vou escrever tudo, 1 vezes o v que é seno de x. Então, obviamente, temos que calcular a primitiva de seno de x. Não faltou ali, talvez para que fique completo, a indicação de que está aqui a derivada de u vezes v. Então, temos ali a integração por partes. A primitiva de seno de x calcula-se pela fórmula 6 do meu formulário. Fórmula 6, que eu vou lembrar, aqui, fórmula 6, primitiva de u' seno de u de x é igual a menos cosseno de u mais c. Aqui, obviamente, a função u é x, a derivada de x é 1, portanto, é uma primitiva super imediata. E a resposta a este exercício é x seno de x menos, este menos é da fórmula. Agora, a primitiva do seno é menos o cosseno de x mais c
mais o cosseno de x mais c. Esta, portanto, vai ser a resposta do exercício, deste exemplo, um exemplo introdutório. Antes de concluir, eu queria fazer aqui talvez 2 comentários, só para pôr as ideias no sítio, antes de concluir. Quando aplicamos a integração por parte, como este exemplo mostra, que uma das funções tem que ser derivada e na outra função temos que achar a primitiva, tá bom? Portanto, uma se deriva e a outra se acha a primitiva. Quando fazemos isso, como eu expliquei no início deste vídeo, substituímos a primitiva inicial por uma nova primitiva, portanto, esta primitiva que tínhamos no início foi substituída por esta. Reparem como o x que estava, digamos, a impedir o cálculo imediato da primitiva, esse x desaparece, porque a derivada de x é 1, e isso permite-nos, então, calcular a primitiva de uma maneira indireta. De uma maneira indireta, não é direta, mas de uma maneira indireta. Esse era o primeiro comentário que eu queria fazer. O segundo comentário, quando se acha a função v, aqui, a primitiva de cosseno de x, é seno de x. Na realidade, seria seno de x mais c. Esta constante eu não escrevi porque não há necessidade de escrever essa constante. A constante depois escreve-se no fim, tá bom? Portanto, aqui não há necessidade de escrever essa constante. Muito bem, então com isto eu vou concluir este vídeo. Eu vou agora em vídeos, noutros vídeos, eu vou subir mais exemplos. Vou subir a YouTube, meu canal, mais exemplos de integração por partes. Estes exemplos que eu vou subir são todos do livro Boris Demidovich, do autor Boris Demidovich, Problemas e Exercícios de Análise Matemática, e vão poder encontrá-los em 2 playlists que eu vou ter, uma dedicada a este livro e outra dedicada, portanto, ao cálculo de primitivas. Muito obrigado a todos pela atenção e, por favor, subscrevam o canal para que recebam as notificações dos materiais que vou ir acrescentando. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.